com uma pergunta. E a pergunta foi: quem é o maior no reino dos céus? Observamos que era o começo do ministério de Jesus. Jesus estava trabalhando, estava fazendo a obra, estava preparando eles. E eles, já preocupados, quem era o maior no reino? Você observa que já havia uma competitividade aqui. Querendo saber quem era o maior no reino do céu. Você observa que desde o começo sempre há uma disputa, sempre há um desejo em nós de querer provar que somos melhores, que somos maiores, que somos mais inteligentes, que ninguém faz igual a nós, que quando nós fazemos as coisas funcionam, que quando nós colocamos a mão parece que as coisas andam. Você observa que se nós não policiarmos, isto já está na nossa natureza carnal. Queremos de algum modo ficar em evidência, queremos de algum modo aparecer, queremos de algum modo que as pessoas olhem para nós e olhem em nós santidade, honestidade, caráter, postura. Queremos, porque nós queremos a atenção das pessoas, queremos mostrar que nós temos valores. E muitas vezes isso acarreta de uma maneira tal que nem nós temos certeza de tamanha convicção. Esperamos nos outros o que nós não temos certeza. Olha que interessante. Você observa que eles não estavam tão preocupados com a obra, eles estavam preocupados agora em saber quem era o maior. Então você observa que Jesus, muito sábio, e eu quero tratar um pouquinho aqui conosco a respeito do que Jesus faz. Observa que muitas vezes a gente fala e dizendo assim: eu já estou cansado de falar. Eu já estou cansado de mandar. Eu já estou cansado de mandar fazer. Sabe de uma? Não vou mandar mais, não vou pedir mais. Quer saber? Se quiser fazer, faça. Se não quiser, não faça. Quer saber? Eu já não estou nem aí. Já começa a dar de ombro. Eu não estou preocupado em edificar. Eu não estou preocupado em mostrar para outra pessoa que as atitudes delas estão erradas. Eu tento agora, com todas as minhas forças, dizer: ó, você está errado e ponto final. Você observa que é essa natureza nossa. Por isso que Jesus ele vem e fala assim: preciso vos nascer de novo. E por que precisa nascer de novo? Porque a natureza humana ela é triste. A natureza humana ela é terrível. A natureza humana cansa rápido, quer tudo rápido, quer tudo para hoje. Não tem paciência em esperar. Nós louvamos, mas no meio do louvor nós falamos: mas eu já estou esperando, passar ano, entrar ano, as coisas não mudam, parece que fica tudo do mesmo jeito, e eu falo, e eu tento, e eu vou, e eu volto, e não vai, parece que não produz, porque nós somos imedialistas, queremos tudo agora, queremos para hoje, queremos o melhor, mas não damos o melhor, queremos pessoas boas do nosso lado, mas nós não somos pessoas boas a esse ponto. Observa aqui que Jesus, olhando aquele cenário, se Jesus desse uma palavra dura para aqueles homens, talvez eles não tivessem entendido. Mas Jesus, pela sua grandeza, pela sua divina sabedoria, porque qual é o intuito de Jesus para comigo e para com a tua vida? É fazer nós entender a vontade dele. Porque eu sei que ela é boa, eu sei que ela é perfeita, e eu sei que ela é agradável, mas muitas vezes eu não entendo. Por quê? Porque eu tenho pressa. Mas Jesus é tão maravilhoso e cuida de nós de uma maneira tal que ele faz com que nós entendemos. Por isso que ele já fala para os seus discípulos: olha, o que eu faço agora, vocês não vão entender. Olha a preocupação de Jesus, mas lá na frente entenderão. O cenário aqui era um cenário intenso, porque eles estavam mais preocupados em ser o maior do que ser transformado. Eles estavam mais preocupados em ser maior do que negar a si mesmo. Eles estavam mais preocupados em ser o maior do que ser discípulo. Eles estavam mais preocupados em querer ser o maior, e Jesus dando ensinamento de lavar os pés, de humildade, de simplicidade. Quer ver? Jesus está andando, junta-se um dinheiro, aí chega e fala para Judas, que Judas era o tesoureiro, e fala assim: olha, dá aos pobres esse dinheiro. Judas se revolta.
mesmo sabendo que Jesus multiplica pães. Jesus se revolta, ou Judas se revolta, porque ele manda doar aos pobres o que havia se levantado. Para você ver como a natureza humana ela é extraordinária. Jesus, conforme tudo que ele fala, ele quer trazer em nós edificação, ele quer trazer em nós crescimento. Olha o que ele faz. O povo querendo, os discípulos querendo saber quem é o maior, ele vai lá, pega uma criança, põe no meio deles. Olha que extraordinário. Nós nos cansamos de falar, mas não buscamos em Deus estratégia para transformar. A palavra diz que a palavra muda, que ela transforma, que ela edifica. A Marlene diz, já na leitura inicial, falando a respeito de João, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra. Olha como a palavra tem poder. Tanto tem poder que um certo apóstolo falou assim, ela é tão penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é viva e eficaz. Ela vai entre junta e medula, olha. Entre espírito e alma, ela vai lá no meio. Olha como o homem já entendeu o que é o poder da palavra. E nós, muitas vezes, ainda estamos batendo, dando murro em ponto de faca. Observa. Eu vou ter que falar com você até quando? Já estou cansado de falar. Não vejo mudança, não vejo transformação. Jesus, olhando aquele cenário, pega uma criança e põe no meio deles. E agora, olha os cuidados do Senhor Jesus para nos ensinar a ser pessoas melhores. Ele diz assim, e chamando Jesus, o menino pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarão no reino. Eles estavam preocupados em ser o maior, e Jesus está dizendo que se eles não converterem e ser como uma criança, nem no reino eles entrarão. Para você ver como que a humildade tem que fazer parte da vida do ser humano. A simplicidade. Olha como o Senhor Jesus nos trata. Eles querendo saber quem era o maior, e o Senhor Jesus já dizendo assim, se vocês não se converterem e se tornarem como elas, vocês não vão entrar. E por que Jesus faz essa comparação de uma criança? Observa aqui. Nós corrigimos uma criança, um filho nosso. E muitas vezes damos até uma chinelada, deixamos até de castigo. E daqui a pouco você chama e a criança vem, senta do seu lado, conversa com você como se nada tivesse acontecido. Não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ira. Ele reconhece que ele tomou uma chinelada porque mereceu. Ele não guarda rancor. Já não estou falando na idade de 14, 15 anos, porque falam que essa idade é rebelde sem causa. Eu não gosto dessa frase. Mas você observa que adolescente é algo extraordinário. Qualquer coisa fala que vai embora. Oh, meu Deus do céu. O Caiquinho não é doido, que ele sabe que ele vai estar perdendo. Comidinha, tudo, ele sabe que ele está perdendo e não fala de ir embora. Mas por dentro, resmunga. Não gosta de ser chamado a atenção. Independente de ter feito errado ou não, independente de não estar dando o seu melhor em áreas da sua vida, independente disso, resmunga. Porque já chega numa certa idade, já começa a brotar sentimentos terríveis. Você vê que quando criança, por exemplo, eu vou falar de mim e do meu irmão, eita que a gente, porrada nós dois, eita, tudo era porrada, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco nós estávamos brincando, já estávamos dividindo as coisas de novo, já estávamos como se nada tivesse acontecendo. Parece que quanto mais idade nós adquirimos, em vez de nós amadurecermos a nossa mente, nós ficamos cada vez mais pessoas arrogantes, guardamos mágoa, guardamos ira, guardamos rancor, guardamos tantas coisas ruins aqui dentro. Parece que quanto mais anos a gente passa, parece que a gente reduz a nossa sabedoria. Porque como criança eu não guardo, como criança não fica ressentimento dentro de mim, mas quando eu vou amadurecendo, onde eu tinha que adquirir sabedoria e ter discernimento do que é certo e do que é errado, do que vai produzir em mim crescimento e o que não vai, e renunciar e deixar de fora, não, parece que quanto mais que eu cresço,
mais rebelde eu fico. É forte. Quero que meus filhos me obedeçam, mas eu não obedeço a palavra de Deus. Eu quero que as coisas mudem, mas eu não faço nada para as coisas serem diferentes. Continuo semeando as mesmas coisas e quero colher algo diferente. Não tem como. Não tem como. Aqui na terra tem um jeitinho brasileiro, tem um jeitinho do ser humano, mas com Deus não dá. Com Deus ele fala, não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, de certo, isso também ele colherás. Não tem como barganhar, não dá. Não dá. Na lei sobrenatural, na lei divina, não tem como. Eu chegar aqui e pregar uma palavra eloquente com muita sabedoria, mas não ser criança diante dele. Eu terminar essa mensagem e sair falando, Senhor, até quando? Não vai acabar mais esse deserto? Não vai acabar mais essa luta? O Senhor conhece, então a palavra não tem tanto efeito. Vindo de mim, pode surtir efeito em vocês, mas a transformação em mim, ela não acontece. Deu para entender? A palavra, ela por si só é poderosa. Ela pode transformar vocês e não me transformar. Sabia disso? Se eu não for criança, se eu não me converter, se eu não for como ela, se eu não guardar esse sentimento, se eu não agir da maneira que Jesus está dizendo aqui, se eu não nascer de novo, porque a Bíblia diz que eu tenho que nascer da água e também de quem? Do Espírito. Eu acho que eu aceitei Jesus e já desci as águas, já está bom. Não! Agora eu preciso nascer no Espírito. Ser cheio, deixar ele me lavar por completo. O crente ele tem dois processos, o processo de santificação e o processo de purificação. Você pode falar junto comigo? Processo de santificação, processo de santificação e depois de purificação. Processo de santificação e processo de purificação. Deixa eu explicar para vocês. Processo de santificação. Deus vai lá no meio do lago, lá no meio do lodo, no meio da bagunça, do pecado, da zoeira, da urgia, dos rancores, dos ódios. Ele vai lá no meio e te tira de lá. Isso é santificação. Deus te tirou do meio do pecado. Tirou do meio do que não trazia edificação. Tirou do meio do que não fazia bem para você. Isso é santificação. Ele vai lá e te arranca do meio do pecado. Ok? Santificação. Ficou claro? Aí vem purificação. Agora ele vai tirar o pecado de dentro de você. Ele te tirou do meio para te tratar. Ficou claro? É o purificação. Por isso que eu tenho que nascer de novo. E Jesus ainda fala algo tremendo. Não tem como eu emendar coisa velha em coisa nova. Não dá. Ou troca tudo ou não troca. Ou seja, tudo novo ou não é. Porque chega uma hora que você vai emendando de uma maneira tal, fazendo reparar que chega uma hora que não dá. Se o bolo, irmão Roberto, quebrar uma vez, eu consigo dar um jeitinho. E se quebra duas? E se quebra três? E se quebra quatro? Chega uma hora que não dá mais, o bicho já começa a cair tudinho. E nós queremos que Deus faça uma obra em nós ainda desse jeito. Querendo trazer algumas coisas de quando eu estava lá, carnal, falar palavras torpes, ser uma pessoa assim, ser uma pessoa com as atitudes do passado, querer ser no presente. Não tem como, eu tenho que renunciar a tudo. Tudo eu tenho que renunciar. Por isso que ele diz, olha, se converta e seja como essa criança. Porque senão você está preocupado se você vai ser o maior, você não vai nem entrar. Por isso que ele diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. E olha que alerta ele nos dá. Chegarão naquele dia e dirão, Senhor, expulsei no teu nome. Curei. Preguei a tua palavra.
E eu direi, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque era arrogante, era prepotente. Guardava rancor, guardava mágoa, guardava ira, não deixava a palavra limpar. Mas ele pregava. Mas ele curou. Um dia me indagaram falando assim, mas como pode essas pessoas curar, libertar, pregar e não entrar no reino? Eu falei, porque o nome de Jesus que tem poder. Ele é todo poderoso. A palavra ela vai surtir efeito, ela vai penetrar. Se for um terreno fértil, ela cura, ela liberta, ela restaura, se for. Mas aquele que está pregando, não. Ele pensa que está... Olha, eu escutei uma frase esses dias, tem coisa que é pior do que ir para o inferno. Você passar a vida toda na igreja e no final ir para o inferno. Muitas vezes nós estamos assim, Senhor, até quando passarei por isso? Até quando, Senhor, eu precisarei vivenciar isso, eu precisarei, enquanto você não deixar a situação gerar em você algo novo, tu vai permanecer aí. Vai permanecer. Porque continua com os velhos hábitos, continua com velhos... Essa criança que está aqui, já arrebatada, e aquela benção arrebatada. Aqui tá. Gente, a gente briga com eles, né? A gente bota de castigo. Daqui a pouco a gente chama, fala para eles assim, nos dá um abraço. Você sabe por que eu te corrigi? Sei. Você vai repetir de novo? Não. Então dá um abraço no papai. O que ele faz? Abraça. Bora dar um beijo gostoso. Dá um beijo. Aí você fala, agora fala que você ama o papai. Ele fala, eu te amo. E nós não conseguimos ser igual. Não conseguimos agir igual. Não conseguimos. Diante de Deus, vamos com tanta veracidade, com tanta grosseria, com tanto pesar de palavras, ao ponto de anular a grandeza dele. Não tem como nós anular a grandeza dele, porque ele é grande, ponto final. Mas nós, muitas vezes, nos colocamos como se nós fôssemos algo assim, sabe? Sobrenatural, que podemos falar com Jesus de cara a cara, assim, como se fosse algo simples. Não ter mais aquele remorso, aquele arrependimento dentro de nós, falava assim, Senhor, como aquele pobre pecador. Olha a oração dele, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não conseguia olhar nem para o céu. Sabe por que ele não conseguia olhar para o céu? Porque ele sabe que lá é o reino do eterno. Ele não conseguia levantar o seu rosto. E o outro prepotente, Senhor, eu jejuo, eu dizimo, não sou como este aí. Não sou como este aí. Sabe por quê? Porque nós julgamos que nós somos mais santos pela quantidade que oramos, ou pela quantidade que lemos a palavra, ou pela quantidade que estamos na casa do Senhor. Mas se eu não me converter como uma criança, nem lá eu entrarei. Nem lá eu entrarei. Quantas vezes nós agimos com falsidade? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Eu não gosto da pessoa, deixa eu ir lá e tratar isso, irmão Alípio. Ó, Alípio, sabe aquela vez lá, você brincou comigo, mas eu não gostei dessa brincadeira, Alípio. Ó, se possível, não faz mais isso. Tá, por favor, ó, abraça ali e acabou. Não, fica alimentando isso dentro dela de uma maneira tal que corrói. Mas ela não consegue ser verdadeira. Mas eu quero que a verdade me liberta, mas eu não sou verdadeiro. Não tem como. Criança é verdadeira. Um dia a Marlene comprou um conjuntinho pro Kaique. Eu lembro como se fosse hoje. Nós morávamos lá no Rochidale. E a Marlene foi toda assim, filho, você gostou? Ele falou, não, mamãe. Não gostei. Gratidão. Olha que lindo a sinceridade de uma criança.
Imagina, ele põe uma coisa que ele não gosta. Ele já foi, não gostei. Ponto final. Então a mamãe falou, você não gostou? Tem muita gente que está precisando. Ela falou, depois a mamãe vai trocar por outro. A sinceridade de uma criança. Não temos. De se libertar desse negócio que nos faz mal, porque nós somos falsos e nós estamos enganando a Deus. Quer dizer, enganando a Deus? Oh, meu Deus. Estamos nos enganando. Estamos sofrendo por dentro. Porque não conseguimos ser como criança. Por isso que não vemos os céus abertos. Por isso que entramos em reunião e saímos em reunião de cultos a Deus e não vemos a transformação. Assim, nós somos como terra pisada. A gente sente alegria, a gente sente a presença de Deus, a gente sente, bate lá, mas está tão duro e não entra. Não cria raiz. Agora, raiz de amargura, semente amarga, cria até raiz. Já percebeu? Como a gente cultiva sentimentos ruins? Como a gente cultiva sentimento ruim? Olha, eu passei por poucas e boas na minha vida, até mesmo antes da Marlene. Poucas e boas. E se você me perguntar, você lembra? Não lembro. Não guardo rancor, não guardo mágoa, não guardo ira de ninguém. Pelo contrário, eu fui lá e conversei, me reconciliei, pedi perdão para quem tinha que pedir perdão. Porque eu era um cara grosso, eu era um cara ignorante, eu era um cara que a palavra era pesada. Mas um dia eu trabalhava no escritório da minha tia Lina, eu nunca vou esquecer aquele dia. Eu trabalhando, a glória de Deus desceu naquele escritório. Gente, eu comecei a chorar. E a moça que trabalhava junto comigo, na minha frente, ela chorava. E ela falava assim, o que está acontecendo aqui, Douglas? Eu falei, a glória de Deus está aqui. E ela começou a chorar também. E ela falou, Douglas, eu não consigo entender, mas eu sinto que tem algo diferente aqui. Eu falei, Deus está falando para mim me levantar e pedir perdão a todos aqueles que têm desavença. Escute, eram 7 pessoas. Delas, só uma eu havia desrespeitado. Foi uma ação minha que gerou uma reação dela. Deu para entender? Mas eu achava que a reação dela era pior do que minha ação. Mas minha ação levou ela a reagir daquela maneira. Os outros não. Os outros levantaram o falso testemunho para a minha vida. E agora o Senhor fala, vai, levanta-te e reconcilia com todos eles. Quem falou foi o Pai. O Criador. Não foi o homem, foi o próprio Senhor. Aí não tem como, a carne amolece. E eu fui me reconciliei com todos. E eu já não sabia que naquela época Deus já estava me tratando para esse ministério. Porque não tem como eu pregar, não tem como eu estar na frente de uma obra guardando rancor, mágoa, ira, não perdoando as pessoas. Não tem como, sabe o que é isso? É o Senhor nos levando para ser totalmente dependente e confiar nele. O que é pior? Eu passar uma vida inteira sofrendo com sentimentos aqui dentro, me libertar por completo e ser uma pessoa feliz de verdade. Uma pessoa que quando está sozinho tem alegria. Que quando está no meio das pessoas tem alegria. Que não tem rancor de ninguém, não tem raiva de ninguém. Não tem ressentimento dentro dela. Criança não tem isso. Nós que somos pais, lembra como eram nossos filhos pequenos? Esse negócio de crescer é tão terrível, que lá em Juízes, capítulo de número 11, não precisam abrir, eu só quero que vocês acompanhem. Olha que cenário horrível. Olha que cenário terrível esse cenário. Juízes, capítulo 11, versículo 2. Olha, acompanhe. Deixa eu estar em Josué, meu Deus do céu. Juízes. Juízes, capítulo 11, versículo 2. Olha que terrível. E a mulher de Gileade também lhe tinha dado à luz filhos, os quais, quando se tornaram adultos, lançaram para fora Jefté, dizendo-lhe, na casa de nosso pai não herdarás, porque és filho de outra mulher. Olha que tremendo. Cresceram junto, brincaram junto, se divertiram junto quando criança.
Aí começam a crescer, começa o amor ao dinheiro, começa o amor aos bens. Você quer ver se uma família é estruturada? Manda dividir bens. Você quer ver se a família tem base, alicerce? Morre o pai e a mãe e vai dividir a herança. É onde o chicote estrala. É onde você reconhece realmente quem é quem de verdade. E se nós não tivermos estruturado, nós pecamos também. Eu tenho casa própria. Minha irmã não. Divide-se a herança. O que é mais correto? Vender a casa e dividir por 3? Ou deixar ela morando lá? Se eu não sou cristão, vende e divide por 3. Mas se eu sou cristão, mana, fica. Até você se levantar. Quando você se estruturar, conseguir seus bens, conseguir sua casa, conseguir, né? Aí a gente divide essa herança. Mas por enquanto você é a mais necessitada, fica lá. Mas não agimos assim. Porque somos adultos. Olha essa família. Cresceram junto, brincaram junto. Quando chegaram, não posso dizer sabedoria, mas chegaram a um intelecto humano, falou assim, ó, papai já está quase para bater as botas, sai fora, porque aqui você é filho de outra mulher, aqui você não tem herança. E muitas vezes, trazendo para os dias de hoje, nós agimos de igual modo. Queremos taxar as pessoas de santa e de pecadora. Queremos dizer quem pode e quem não pode. Quem faz e quem não faz. Quem está correto e quem não está correto. Você quer ver? Fala de religião. Fala de outras denominações. Chicote estrala, porque cada um vai defender a sua. Mas só que se nós somos cristãos genuínos, a gente respeita. Porque o próprio Jesus diz, eu não vim para julgar, mas para salvar. Ele a quem nós dizemos servir, muitas vezes queremos julgar. E deixamos de lançar palavras que salvam. Mas palavras que matam. Olha essa família. Sai fora, aqui você não vai herdar. Imagine o escândalo que foi para esse homem. Ao ponto de anular uma infância linda e maravilhosa. Por isso que vocês, jovens, tomam muito cuidado com as escolhas de vocês agora, porque vai refletir lá na frente. E nós que aqui estamos também, que ainda temos decisões a tomar, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que temos que buscar em Deus, porque talvez nós podemos tomar decisão que lá na frente venha nos afligir. E eu vou continuar. Então vocês entenderam? Os homens estavam querendo saber quem era maior e Jesus falando, ó, se não se tornar como ela, vocês não vão nem entrar. Porque nós estamos assim muitas vezes. Achamos que já estamos com a mão e os pés na Nova Jerusalém. E se nós não nos policiarmos, não vigiarmos, podemos perder. Por isso que a palavra vem nos dizer que nós precisamos perseverar até o fim, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Olha que alerta. Então ficou claro a respeito de ser menino? Ficou claro? Sim ou não? Sim. Quer ver outra palavra para nos trazer reflexão? Jacó e Esaú. Dois garotos, brincaram junto, cresceram, começou a crescer, um foi ser caçador, o outro cozinhava. Um não estava nem aí para a primogenitura, o outro, por sua vez, achava que a primogenitura tinha que ser para ele. E ele não mediu esforços. Foi, se passou pelo seu irmão, enganou o seu pai que já estava cego. E uma benção dada não tinha como voltar atrás. Porque quando Esaú chega e vê que o seu pai estava triste, e fala assim, eu já dei para o teu irmão a bênção. Olha o que Esaú fala, mas não tem nada para mim? Olha como era poderoso o que o pai dava.
Tanto a primogenitura, que era toda a herança, como a espiritual. Agora eu e você, o que nós temos feito com o que Deus nos deu? Vamos fazer uma reflexão? Esposa. Tu olha para ela como um presente de Deus? Não mente. Seja criança. Seja criança. E você, esposa, olha para o teu esposo como um presente de Deus? Não mente. Nós vamos ser criança. Nós vamos ser criança hoje. Se nós olhamos como presente, por que ainda vem essa discussão? E os filhos? Filhos, vocês acham que os pais de vocês são presentes de Deus? Então por que não obedecemos? Porque mentimos? Porque queremos ser espertos? Se é tão importante assim, por que nós não tratamos de igual modo? Porque nós achamos normal discutir. Achamos correto, achamos... Ah, mas todo mundo faz. Jesus, eu só vi uma vez ele bravo na palavra. Quando ele entra no templo e vê aquele monte de coisa sendo vendida, que ele sai chutando tudo, fala: aqui, seus ladrões, é casa de oração só. O povo tentava matar ele, ele, ó, segue de fininho. As pessoas indagavam ele e ele trazia um esclarecimento a respeito do assunto. Perguntam para ele: que autoridade você faz todas essas coisas? E ele, já entendendo a malícia daqueles homens, fala: olha, responda essa pergunta se vocês me responderem uma pergunta primeiro. Tudo bem, pergunta. O batismo de João é de Deus ou é dos homens? Nós não podemos responder essa pergunta. Ele falou: assim também não responderei a pergunta que vocês fizeram a mim. Porque se ele veio com o intuito de salvar, ele não poderia dispensar as pessoas. Se nós conseguirmos ser como criança, como está dizendo o contexto aqui em Mateus capítulo 18, nós agiremos de igual modo. Não mais entraremos em discussões, mas sim apaziguaremos ela. Porque Jesus fala isso: bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de... Então vamos ser mais pacificadores, porque criança não tem maldade. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: que o Senhor nos lança como ovelha no meio de lobos. Que chance tem ovelha no meio de lobo? Mas por que a palavra está nos dizendo que o Senhor nos faz, que o Senhor nos envia desta maneira? Confiar somente nele. É isso que ele está dizendo. E a palavra vai nos dizer aqui, ó: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Não tem maldade, não tem malícia. A Bíblia fala que eu tenho que orar e vigiar. Apenas isso. Não desconfiar de tudo e de todos. Não agir que todo mundo vai me passar a perna, porque a minha pescaria à noite foi frustrada. Jesus ainda é o que dá ordem. Jesus é o que controla a nossa vida ainda. Senhor, pesquei a noite toda. Mas vamos pescar de novo, Pedro? Mas, Senhor, a noite toda não apanhamos nada. Mas conforme a tua palavra eu vou. Vamos confiar mais em Deus. Ah, mas estão falando mal de mim. Deixa falar. Deixa criticar. Deixa zombar. Eles aparentemente parece que estão zombando. Aparentemente. Quem te justifica é Deus. Quem guarda a tua vida é Deus.
Por isso que aqui, ó, se eu for humilde como esta criança, então eu serei maior no reino. Passa, deixa essas coisas para trás. Deixa esses sentimentos, essas coisas estão te corroendo e você está guardando. Não, deixa para lá, prossegue para o alvo. Se está sem alvo, foca um alvo hoje. Nós vamos colocar um louvor aqui, nós vamos meditar. Seja sincero. Seja sincero convosco. Lembra como foi seus filhos? Não nessa idade, mas nessa idade é bênção. Nessa idade ainda é bênção. Mas lembra eles como crianças, como eram. Olha aqui, nossa irmã Valentina, totalmente dependente. Mas vê se ela tem medo de cair. Vê se ela esbanja medo de cair. Não, porque ela sabe quem é que está segurando ela. Ela sabe quem está guardando. Ela sabe que ali tem suporte. Ela sabe que ali não vai deixar ela cair porque ela sabe que cuida. Eu estou usando essa referência para vocês entenderem o que a palavra de Deus está querendo dizer para nós. Seja como elas. Quando nós era criança, nós comíamos terra. E não morremos. Estamos aqui, firme e forte. Hoje nós temos medo de tudo. Andamos receoso com tudo. Não. Eu estou mais cauteloso. Às vezes cauteloso até demais. E muitas vezes o que me mata não é com cuidado exterior, mas sim com os cuidados interiores. E com esses eu não tenho trazido tanto zelo como o exterior. Eu não vou correr muito, porque eu sei se alguém entrar na minha frente, talvez eu não freio. Mas por dentro eu estou guardando sentimentos que estão me matando. E muitas vezes eu estou mais cauteloso com o de fora com o que está aqui dentro. E criança não. Criança ela não está nem aí se ele tem dívida para pagar, não. Já observou? Não estão nem aí e come. Se tiver feijão ela não reclama. Se tiver arroz ela não reclama. Criança. Já essas bênçãos de 14 anos para cima é outra coisa. Mas criança. Observa que tem criança que é leitinho e sopa de legumes. E se deixar um ano. E não reclama. Não reclama. É nós que variamos, mas não reclama. Marlene disse que mamou até quantos anos, Rolô? 4 anos? E mamava, o leite era maravilhoso. Sabe o que é isso? Dependência. É. Ser como criança é dessa maneira, não ter esses receios. É não guardar ressentimento, está na hora da gente crescer. Está ficando clara a palavra de Deus? Ó, então eu me tornei humilde, e como eu sempre costumo dizer que semelhante atrai semelhante, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Observa isso, que isso é muito tremendo. Eu quero que só venham pessoas boas ao meu lado. Mas muitas vezes eu não estou disposto a transformar outras vidas. Tem diferença quando você entra num parquinho onde só tem criança brincando? Criança, eu digo criança. Não quando ela já... Aí é meu, é seu, é aquele negócio todo, né? Mas criança, tem diferença, todo mundo brinca. Tudo é de todo mundo. Troca as coisas, nem sabe o valor que foi. Nem sabe o valor que foi, sai trocando. Não sabe o valor que foi, não sabe se é original ou não. Tá nem aí, tudo é festa. Tudo é alegria para a criança. Os dias ruins, ela consegue transformar em dias bons. Uma criança, por quê? Ela está totalmente na dependência de quem? Dos pais. Como disse a nossa irmã Rose, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, também é Deus. Vou confiar. Ele está no controle de tudo. E só por este motivo eu já tenho 1000 razões para ser grato a Ele. Então você observa que quando crescemos, muitas vezes nos tornamos mais ignorantes do que quando éramos crianças. E o Senhor Jesus está nos convidando a ser criança novamente. Criança esta dependente dele.
E aí as pessoas falam assim, eu não sou assim porque eu não sou bobo. Não é verdade? Não sou bobo. Você é assim até quando? Aí Pedrão chega e fala, Senhor, perdoa 7 vezes? Jesus, não, Pedro. 70 vezes 7. E por dia. Sabe que Jesus já estava alertando Pedro? Pedro, vai acontecer tanta coisa, Pedro. Se tu não policiar, tu vai morrer. Porque as pessoas vão te fazer mal, vão te prender. Só porque tu está pregando a palavra e falando meu nome. Só por causa disso. Vão descer chicotada em você. Então perdoa 70 vezes 7. Aí vem Estevão. A ponto de ser apedrejado. Olha para o céu, vê os céus abertos. Porque era como uma criança totalmente dependente. E ainda fala, Senhor, perdoa estes. Ele já sabia para onde ele ia. E nós sabemos para onde nós estamos indo? Porque se nós temos a certeza para onde estamos indo, sabe o que a gente começa a fazer? Largar essas coisas pelo caminho. Porque é pesado. Traz um peso sobre nós. Vai largando. Rancor, ressentimento, ódio, dúvida. A palavra que a nossa irmã Rose leu. Peça a Deus sabedoria, que Ele dá liberalmente. Mas só que Ele diz assim, ó, mas não peça duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O que tem dúvida pegando crente não está escrito. E tem amarrado um monte de crente às dúvidas. Deixado os crentes prostrados. Por causa da dúvida. Reclamamos de Tomé, mas agimos como tal. Só acredito vendo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, olha, seja que nem essa criança, que você será o maior no reino. Deu para entender? E quando o Senhor Jesus fala de maior no reino, não é maior do que os outros. Você será bem. Plena paz e santo gozo. Deu para entender? Ficou clara a palavra? Vamos voltar a ser criança, na presença do Senhor. Chegar todo rebentado e falar, Senhor, eu te agradeço. Porque o dia foi, Senhor, só pelo sangue, mas eu cheguei. Estou aqui. E vim te agradecer. Porque o dia foi tenso, mas eu suportei. Se eu suportei foi porque o Senhor estava comigo. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos cantar um hino. Vamos louvar. Vou colocar um louvor. Eu gostaria que vocês meditassem na letra que eu separei. Presta atenção na letra deste hino. Nós estamos falando de ser menino, de ser criança.